Boa noite. Glória a Deus. Vamos aguardar mais uns minutinhos para mais algumas pessoas entrarem. Você que está assistindo, se você quiser aproveitar esses minutos aí e me contar aonde você está, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, mais uma pessoa. Deus é bom. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Amém. Para os irmãos que estão me assistindo, eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero então compartilhar, como de costume, mais uma palavra de Deus que tem por interesse então tocar no seu coração, explicar um pouco mais sobre a palavra. Hoje eu estou sozinho, minha esposa não está disposta, então por isso eu vou ministrar a palavra sozinho e infelizmente nós não vamos ter um louvor hoje. Porque da minha parte nem o parabéns não sai coordenado, irmãos. É feia a pegada. Mas eu quero te convidar então, como eu coloquei ali no texto, ali na chamada, a palavra de Deus que eu quero comentar com os irmãos está em Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Essa mensagem é uma mensagem muito interessante, ela é muito poderosa e ela tem como objetivo, e eu creio que essa foi, então, o objetivo de Lucas foi de deixar bem claro ali o ensinamento que Cristo deu, que deixou, referente ao que acontece comigo e com você depois que nós partimos dessa vida. Vocês têm muitas pessoas que infelizmente terminam apostando todas as suas fichas, né, digamos assim, por algo que a gente entende que a Bíblia ela não ampara. É interessante, a gente que conhece a palavra, a gente que gosta da palavra, que ama da palavra, é importante a gente estar sempre bem ligado, porque às vezes existem armadilhas. Tá? Armadilhas porque às vezes não é porque uma pessoa tem um mau pensamento, mas é aquilo que a pessoa entende. Então ela quer sim, ela deseja que de alguma forma seja essa então, que aconteça dessa forma, de uma forma diferente do que está na palavra. Às vezes as pessoas acreditam. Mas então tá, sem fazer muita delonga, vamos fazer a leitura. No versículo 19 diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. E diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, e deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra profunda. E olha que revelação interessante. A palavra de Deus já começa tratando a distinção que existia
na questão da classe social de ambos, tanto do rico como de Lázaro. Quando ele começa a falar aqui no versículo 19, que esse homem rico se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Ou seja, esse homem viveu uma vida de bastante, digamos assim. Tudo que estava acontecendo na vida dele eram coisas que ele tinha bastante facilidade em poder fazer isso aí. Em contrapartida, nós vimos aqui o que? Lázaro. Alguém que vive o oposto disto. Lázaro vive o quê? Uma situação de bastante dificuldade. Tanto que a palavra ela relata o quê? Que Lázaro ele estava aos portões da casa do rico, almejando para que, quem sabe, né, alguma coisa, alguma migalha que caísse da mesa dele. Imagina que esse homem, com certeza, ele fazia os seus banquetes e desses banquetes alguma coisa de comida sempre sobrava. Tudo que esse homem tinha era o que ele conseguia, então, receber, mas como forma de migalha desse homem. Por que a gente entende como forma de migalha? Porque esse homem provavelmente tinha condições, quem sabe, de não colocar esse homem dentro da sua própria casa, porque era um mendigo, mas ainda assim ele tinha condições de separar uma parte da alimentação e até então servir para esse cara, ele ou algum dos seus servos. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Que isso não acontecia. Muito pelo contrário. Ele almejava as migalhas. E isso nota-se o quê? Que era aquela comida que era colocada fora. É tão interessante que nós vimos o quê? Um homem que vive no meio da abastança, que tinha muita, ele era rico, então ele tinha comida na sua mesa. E nós vimos também, de outra forma, um outro homem que não tinha nada. Olha que coisa bem interessante, existe uma diferença gigantesca entre ambos, e ao mesmo tempo existe uma possibilidade grandíssima de que esse distanciamento não fosse tão longo. Afinal, o rico, ele botava fora parte do alimento, mas ele colocava fora, ele poderia doar. Então quando nós olhamos isso aí, nós olhamos o quê? As boas ações desse homem rico. Porque a palavra de Deus ela não condena ninguém em ser rico. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz em outro texto que o Senhor ele levanta pessoas cada uma para os seus propósitos. Inclusive o rico ele é levantado muitas vezes com o propósito de poder financiar a obra missionária, a obra de Deus. Não quer dizer que eu estou pedindo dinheiro para os irmãos, não é isso aí. O que a palavra diz é isso aí, porque se você for analisar, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que muitas pessoas chegavam aos pés dos apóstolos e entregavam grandes quantias, para que essas quantias elas fossem então convertidas em alimento, que fossem convertidas, quem sabe, em algum tratamento médico que existia naquela época. Era para financiar. A gente vê ali várias vezes, né? As pessoas indo comprar comida para alimentar o povo, isso quando faltava ainda assim o Senhor lá fazia os milagres. Então quer dizer que não existe nada de errado em a pessoa ter grandes posses. Não, nunca existiu. A dificuldade que esse homem estava enfrentando era a maneira com que ele lidava com isso aí. Porque uma coisa interessante, irmãos, é que quando a gente tem condições financeiras e está bastante tranquilo, dificilmente a gente note outras pessoas que estão passando por dificuldade. É complicado de você todos os dias ter o alimento na sua mesa, mas quando você vai fazer a sua refeição, você para e você olha, puxa vida, mas será que não tem alguém aqui próximo que não está passando por uma situação de dificuldade? Não estou incentivando vocês a saírem de uma forma desesperada buscando isso, até mesmo porque eu creio que o Espírito Santo ele toca em quem então deva também colaborar e ajudar outras pessoas. O Espírito Santo, o Senhor, ele cria oportunidades para que as pessoas então possam fazer o bem também, possam servir. Agora a parte que me chama a atenção aqui é que o diálogo que existe nesse relato aqui de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, quem está dialogando com ele é alguém que não está no seio de Abraão. Quando a palavra de Deus ela fala que Lázaro foi recolhido para junto de Abraão, está trazendo uma representação simbólica. Ou seja, ele está em um ambiente de descanso, em um lugar onde ele está descansando. Ele sofreu uma vida inteira e é óbvio que existe uma distinção muito grande daqueles que vivem uma vida inteira sofrendo e se salvam e aqueles que vivem uma vida inteira sofrendo e não se salvam. Porque sofrimento também não é situação de que vai te garantir você ser salvo. Não, muito pelo contrário.
O que existe de diferença aqui, e a Bíblia não relata, mas nós sabemos, conforme existem outras palavras, que na verdade o que difere, o que faz a distinção, o que ajuda esse homem então a estar salvo lá, provavelmente seja o caráter, a índole dele, a maneira com que ele vivia, a maneira com que ele se comportava perante de Deus, a maneira com que ele se aproximava de Deus e ele confessava, ou quem sabe ele implorava para que o Senhor o abençoasse. Mas de outra partida nós temos um homem rico, um homem cheio de posses e de condições. Era um homem que não lhe faltava nada, as vestes eram boas, tudo era bom. Mas esse homem então, ao morrer, ele não vai para junto do seio de Abraão. A Bíblia não diz que ele era mau. A Bíblia não diz aqui que ele agia de forma errada. A Bíblia relata o quê? Que existia um homem às portas da casa dele, que precisava dele, tanto que ele estava ali porque precisava, mas ainda assim esse homem não olhava para ele. Quando nós vimos esse rico, nós precisamos entender isso aí. Muitas vezes existem oportunidades de que possamos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, mas nós não fazemos, e às vezes ele está na porta da nossa casa. Quantas vezes, quem sabe, já não passou alguém na porta da tua casa e não te pediu um prato de comida? É claro que existem exemplos e exemplos. Eu lembro de várias vezes de pessoas virem pedir dinheiro ou comida, ou dinheiro porque queriam comprar a comida. Nós oferecíamos a comida e a pessoa andava metade da quadra e jogava fora a comida. Isso também já existiu, isso existe, isso acontece. E muitas vezes esses exemplos negativos de algumas pessoas que infelizmente vivem às vezes um vício, né, e pedem o dinheiro usando a questão da fome para que as pessoas se motivem a doar, e a partir daí as pessoas, ao doarem, eles terminam usando para o que é errado. Isso existe sim. Mas a palavra de Deus ela nos ensina o quê? Que nós não temos condições de julgar e ver isso aí. A palavra de Deus diz que nós devemos, sim, ajudar se a gente puder. A Bíblia diz o quê? Que aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Então o que é interessante de analisarmos essa situação? Esse homem ele tinha condições, não só de ajudar, mas de mudar a vida desse rapaz. Eu não sei o que se passava na vida de Lázaro. Eu não sei quem ele era. É interessante nós notarmos que esse Lázaro não é o mesmo que foi ressuscitado, tá, irmãos? Trata de uma outra pessoa. Mas a parte interessante é, por que esse homem rico, ele tinha o coração dele tão duro, ao ponto de olhar alguém precisando de alguma coisa e ainda assim não estender a sua mão? Alguém que provavelmente se contentava com o fato de que o outro talvez pudesse estar ali vasculhando o lixo e se alimentando. Mesmo ele sabendo que talvez muitas comidas iriam para animais, outra grande quantidade de comidas ia estragar, e ainda outras ia botado fora, porque quem sabe a situação dele de repente era tão boa ao ponto de ele não precisar reaproveitar a mesma alimentação. Olha que interessante. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Veja bem, eles morreram praticamente próximos. Pelo menos é o que está relatado na Bíblia. Não necessariamente em uma distância de tempos, mas nota-se que, espiritualmente, eles ambos se apresentam cada um no seu lugar de destino. E o rico também morreu e foi sepultado. No versículo 23, no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Você já imaginou o que é você passar uma vida inteira aqui, você ter condições de fazer coisas boas? Não estamos falando em dar todo o seu dinheiro e torrar tudo, mas estamos falando em você ter condições de, quem sabe, ajudar uma pessoa. E você optar por não. De repente, olha ali, o que é um quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Eu sei que hoje está bem caro, né? Mas o que é isso? Mediante a você ter a certeza de que Deus se agrada disso. Que você está pegando uma pessoa, uma família, quem sabe, e abençoando essa família para que possam comer alguma coisa. Quantas pessoas não têm nada para colocar na sua mesa? Quantas pessoas não têm o que comer? E às vezes não é por um dia. Quantas pessoas dependem, muitas vezes, dos projetos sociais das igrejas? Outras pessoas dependem, muitas vezes, do dinheiro que o governo, de certa forma, auxilia, de uma forma bastante rasa, mas auxilia. Quantas pessoas vivem de uma forma tão triste,
com algo que muitas vezes para nós a gente não consegue entender. O que é uma pessoa não ter 3, 4 refeições durante o dia? O que é você, de repente, não fazer uma refeição? Existem pessoas que têm uma refeição por dia. Existem crianças que muitas vezes vão para a escola para ter o alimento. E às vezes a gente tem condições de ajudar, às vezes a gente tem condições de abençoar, às vezes a gente não sabe para quem dar, mas existem tantas igrejas com projetos tão importantes e tão úteis, digamos assim, para a sociedade. Existem pessoas que abençoam famílias que a gente não faz nem ideia de pessoas que são alcançadas pelas doações de alimentos. Não estou dizendo doação em dinheiro, mas alimento. Às vezes você tem condições de doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Obviamente, né, que não seja algo que está vencido já, porque isso aí também é uma coisa bem triste e eu sei que acontece. Mas olha as oportunidades que nós temos de fazer o bem sem ter esforço nenhum. Gente, você vai no supermercado, o que é você comprar 1 quilo a mais de algum alimento, de alguma coisa para poder doar para alguma instituição que realmente você sabe que é sério? E se você não sabe quais são as instituições sérias, pode me perguntar. Eu conheço no mínimo umas 2 ou 3 aqui que são sérias. São ministérios que realmente eles têm famílias que precisam. Mas sem fugir muito da palavra, voltando, digamos assim, para ela, versículo 23, então, no Hades, onde estava ali sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque-a a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Veja bem, esse homem está sendo atormentado, é o que a palavra diz. Ele está num lugar onde não é um lugar bom. Onde é um lugar que, de repente, durante toda a caminhada dele, durante toda a vida dele, onde ele sempre teve acesso a tudo de uma forma bastante fácil na vida dele, ele nunca parou para analisar e observar que existe algo depois dessa vida. E a pergunta que eu faço para você é: você já parou para pensar o que existe, o que acontece depois que fecharmos os olhos aqui nessa terra? A minha intenção, irmãos, não é de assustar ninguém, muito pelo contrário. É de poder falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente acredita que é pro verdadeiro, e você ter ciência do que está sendo escrito, do que está sendo dito. Perdão. E não sou eu que estou dizendo, está registrado na Bíblia, na Palavra de Deus. É um livro que já sobrevive a quem sabe quantos 1000 anos aí. Você tem ideia do que é isso? Isso não é um dia, não é 2. Isso é uma eternidade. Esse homem, ele está lá, ele implora para que Lázaro, aquele mendigo, aonde os cachorros vinham lamber as suas feridas, que aquele mendigo pegasse com a ponta do dedo dele e molhasse a língua do rico. Você consegue entender uma parte do que é esse tormento que esse cidadão está vivendo? Isso aconteceu. Isso está acontecendo, porque está registrado na Bíblia e é eterno. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Olha que triste. Enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Muitas vezes nós nos apegamos, né? Quem sabe não existe alguém, muitas vezes, né? Falando conosco, quem sabe a gente não se sente com mediunidade, ou sabe, sei lá, com o quê. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas que acreditam. Eu não acredito. Não mais. Já participei, já acreditei, mas Deus foi bom comigo, misericordioso, e me mostrou o caminho certo. Então hoje eu entendo que aquele que morreu, ele está em um dos 2 lugares. E por mais que eu ou você venhamos nos esforçar para entender aonde está cada um, quem sabe você vai parar, você vai olhar seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, quem sabe um ente mais íntimo ainda, um filho, um marido, uma esposa,
E você vai pensar assim, eu tenho que estar no céu. Mas a situação é, o que nos leva para o céu é a fé. Nós tratamos disso outra live. O que nos leva para o céu é a nossa fé e a misericórdia e a graça de Cristo. E para que possamos ter, então, a misericórdia dele na nossa vida, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos fazer a vontade dele de uma forma que ele possa, então, nos abençoar e nos levar para a glória junto com ele. Deus é bom. E por ser bom, ele nos alerta a respeito daquilo que existe para aqueles que não querem o seu caminho. Mas, irmão, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, vender todas as minhas coisas? Eu preciso dar meu dinheiro para alguém? Não. Você precisa crer na mensagem do Evangelho. Você precisa ouvir a palavra do Senhor e cada vez mais aprender com ela. Ela vai falar contigo aquilo que você precisa fazer. Na sequência, num dos próximos versículos aqui, a palavra de Deus trata de Jesus conversando com um jovem rico. A situação é diferente. Esse jovem rico, ele passa por uma outra situação, não tem nada a ver com esse outro rico que passou anterior. É tão interessante que o próximo rico que tem aqui, que é um jovem, porque ele busca Cristo e pergunta, Senhor, o que eu preciso para ser perfeito? E o Senhor começa falando para ele, você deve guardar os 10 mandamentos. Os mandamentos? Ele falou, mas isso eu já faço desde os 12 anos. E aí sim, o Senhor para, sonda e fala para ele o seguinte, então vai lá e vende tudo que tu tem. E dá para mim. Não, né? Se você é conhecedor da palavra, você vai ver que ele não pede o dinheiro nem para ele, nem para os seus apóstolos. Ele diz assim, vende tudo, dá aos pobres, vem e me serve. Porque aquele jovem era rico, só que ele era pobre. Ele não tinha nada além do que o dinheiro. E o Senhor diz o quê? Vende tudo e vem comigo. E você vai ter um tesouro no céu. Note que Jesus não tem problema nenhum. O problema nunca foi a questão do dinheiro. O problema sempre foi a maneira com que nós lidamos com o dinheiro. A maneira com que nós permitimos que o dinheiro muitas vezes se torne o nosso Deus. Isso é idolatria. Amar qualquer coisa aqui nesse mundo a mais do que o Senhor. Às vezes até mesmo você amar o mundo pode te levar para o inferno e não te levar para o céu. Mas por quê? Porque o Senhor pede que nós amamos Ele. Nós precisamos amar Ele. E todo o demais vos será acrescentado. Se nós o colocarmos em primeiro lugar, todo o resto será acrescentado. Deus é bom e Ele deseja falar cada vez mais contigo, mas o alerta está aí. Esse alerta aqui está tratando de um homem que era rico e que, por ser rico, muitas vezes, quem sabe, passava por cima de tantas outras pessoas. Mas nós podemos olhar essa questão da riqueza de tantas formas. Porque às vezes você não tem aquela quantidade tão grande em dinheiro. Mas você pode ser rico. Você pode ter tantas coisas. De repente você tem uma família que é perfeita. Mas você a ama mais do que a Deus. Quem sabe você tem um bem que você gosta muito. E por você gostar muito, quem sabe você larga as coisas de Deus para usufruir daquele bem. Ou quem sabe você vive em benefício daquele bem. Porque muitas pessoas que são ricas terminam vivendo uma vida sempre buscando manter aquela riqueza. Ou aumentar aquela riqueza. E aí nós nunca temos tempo para o Senhor. Nunca existe tempo para o Senhor. O que a palavra está nos dizendo aqui? Que esse tempo ele terminou para ambos. Para o Lázaro e para o rico. O meu tempo vai terminar. O teu tempo vai terminar também. Em algum momento o Senhor nos chama para que venhamos prestar contas. E aí vem a grande pergunta. O que nós vamos apresentar para o Senhor neste grande dia? É interessante que o Senhor permite aqui esse diálogo entre o rico e Abraão. Mas é interessante que eu creio que isso é que nem a situação de quando Cristo ele vai lá e conversa com o espírito imundo. Aquilo foi apenas com um propósito. Creio eu que o Senhor ele não vai entrevistar ninguém no dia do julgamento final. Eu acho desnecessário ele colocar alguém diante de um grande trono, de um tribunal, e o julgar. Como se eles tivessem ainda a oportunidade, quem sabe, de ser salvo.
Eu não estou anulando o que está revelado na palavra de Deus lá em Apocalipse, não é isso. Eu estou dizendo que esse julgamento que existirá não nos dará a oportunidade de venhamos dizer qualquer coisa diferente para tentar mudar a opinião ou tentar o julgamento. Isso não vai acontecer. O dia que isso acontecer já vai estar tudo pronto, tudo decidido. E decidido por quem? Por Deus, que vai sondar e vai ver a minha situação e a tua situação perante Ele. Vai ter aquele momento, quem sabe será aberto os livros, quem sabe a gente vai ter sabedoria e vai começar a relembrar, porque a Bíblia diz o quê? Que a nossa consciência ela será aflorada nesses dias. E nós vamos lembrar, quem sabe, de todas as vezes que alguém veio e falou uma mensagem de Deus pra gente. Todas as vezes que alguém veio e nos convidou para conhecer Jesus. Só que aí já não vai existir mais a oportunidade de arrependimento. Você até vai poder se arrepender. Mas esse arrependimento não vai mudar em nada a tua situação. Versículo 27. Perdão, versículo 28. Desculpa, 27. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. É tamanho o desespero desse homem que ele lembra da sua família. Ele lembra de outras pessoas que ainda estão vivas. E é interessante que ele lembra dessas pessoas desesperado, porque ele já sabia que tudo aquilo que essas pessoas viviam não os levariam, quem sabe, para o céu, mas sim para o mesmo lugar de tormento. É tão interessante o quanto a palavra de Deus ela fala conosco. Porque se nós formos olhar, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a oportunidade que eles têm é a palavra de Deus. Por que fala de Moisés e dos profetas? Está falando de Moisés como todo o Antigo Testamento e os profetas simbologicamente tratando a respeito também do Novo Testamento. Nós somos profetas, nós que falamos da palavra de Deus, nós estamos falando a respeito das coisas de Deus, somos testemunhas e assim vai. O que eu quero te dizer? Você tem tudo que você precisa para ser salvo. Você tem tudo que você precisa para ter um destino diferente desse homem rico. E eu me incluo da mesma forma. Nós temos a mesma oportunidade. Qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é que um provavelmente ouviu, creu e teve experiências maravilhosas com Deus. E em meio a toda essa dificuldade? Sim. Em meio a toda essa dificuldade, ele ainda assim teve momentos maravilhosos com Deus. Porque se você for parar para analisar, esse homem só viveu todo o tempo que ele viveu sem ter como sustentar-se, porque o Senhor o cuidava. Mas eram as migalhas. Mas quem sabe, aquilo ali era o suficiente. Sabe-se lá quantas vezes o Senhor não deu outros livramentos para que esse homem vivesse. Em outras palavras, podemos dizer também que esse homem foi uma bênção na vida do rico. Uma bênção que o rico não soube reconhecer e não soube valorizar. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós estamos aí enfrentando uma pandemia. Muitas pessoas, quem sabe, não têm condições de buscar o seu alimento. Eu quero te convidar para que você abra os seus olhos e consiga observar o que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas que não podem trabalhar, estão impossibilitadas de trabalhar, elas precisam comer do mesmo jeito. Às vezes a gente vai lá e energicamente começa a dizer: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Nós precisamos lembrar que muitas pessoas não são abonadas que nem esse homem aqui. Elas precisam. Então, sem entrar na política, eu quero te dizer que nós temos outras missões para fazer também. E quem sabe você pode ser usado pelo Senhor de forma que você tenha a sua percepção em cima de alguma coisa, ver alguma situação de alguém precisando e você ali possa, quem sabe, estender a sua mão e abençoar. Versículo 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem foi a pessoa que ressuscitou de dentro junto com os mortos? Não foi Cristo? Quer dizer que o exemplo já existia.
Aquilo que esse homem estava pedindo, que o rico estava pedindo, já havia acontecido. Cristo já havia ressuscitado. E ainda assim não acreditavam. Porque ele falou como seria, ainda assim, após isso, vem quantas mensagens maravilhosas da parte de Deus para mim e para a tua vida. Por isso, tome cuidado com a palavra que você está recebendo. Guarda ela no teu coração, não deixa que nada te roube ela. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa aprender o quanto antes a palavra de Deus e entender o propósito que você tem diante do Senhor. Entender da forma com que Ele quer te usar. Não estou dizendo que você será um patrocinador ou que você será alguém que vai ser usado apenas para alimentar. Não, mas você tem que estar atento ao que está acontecendo. E em algumas situações, pode ter certeza que as oportunidades que vão ter na tua vida vão ser oportunidades cheias de exemplos negativos às vezes. Às vezes você vai olhar uma pessoa que está precisando de alguma coisa e você vai julgar ela antes, mas por que está nessa situação? Nós não podemos fazer isso aí. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Amém, queridos? Deus tem sido bom comigo, tem sido bom contigo. Lembre-se, quando você vai para sua casa, você bota sua cabeça no travesseiro, lembre-se que existem outras pessoas que não têm. Se você não puder fazer nada, ore a Deus e peça para que Deus venha suprir a necessidade de cada um. Que o Senhor possa então alcançar e levar pessoas para que possam fazer coisas boas. Existem tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas tão comprometidas com a obra de Deus, tantas pessoas que fazem trabalhos tão sérios, que são sempre passam por tantas dificuldades. Às vezes a gente pode facilitar um pouco, sem pesar para a gente. Porque a Bíblia diz o quê? Que aquilo que a gente for ofertar, isso não pode vir com peso no nosso coração. Você nunca pode pegar alguma coisa para ofertar para alguém, com aquela tristeza, meu Deus, será que vai faltar para mim? Creia. A igreja primitiva, a igreja logo após a morte de Cristo, ela vivia de uma maneira que a gente nunca vai conseguir entender. Eles viviam de uma forma tão maravilhosa que eles dividiam, eles conseguiram alcançar uma intimidade com Deus tão grande, se parecer tanto com Cristo, que aquilo que eles tinham, eles compartilhavam entre eles mesmos. Não existia os meus 5 quilos de arroz. Se éramos 10, existia o arroz de nós os 10. A igreja de Cristo é uma igreja sofrida, e ela será assim até o último dia. Mas às vezes o Senhor alcança algumas pessoas de forma que essas pessoas podem vir a ser abençoadas para que possam abençoar outras vidas. Então esteja atento. Lembre-se que um dia o Senhor vai cobrar aquele bem que você poderia ter feito e você não fez. Não quero te amedrontar de forma que você venha dar tudo que você tem de forma desordenada. Não é isso aí. Mas eu te convido a refletir em cima da palavra que foi entregue hoje, essa noite, a respeito dessa experiência do rico e dessa experiência do Lázaro. Eu quero ver que você entenda que esse homem que era pobre viveu uma vida inteirinha passando dificuldades. E Deus o recolheu no último dia. Por isso, as coisas estarem dando certo na tua vida não necessariamente seja uma confirmação de que você está trilhando o caminho certo. É o que aconteceu com ele. Provavelmente ele achava que estava sendo abençoado por Deus, porque Deus via graça nele em alguma coisa. E sim, Deus via graça. Deus o abençoava para que ele pudesse então compartilhar. Mas ele não fez. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu compartilho com os irmãos. Antes de encerrar, antes de orar, eu quero te pedir, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Nós temos o canal do Facebook, que está lá no início lá do texto. Tem ali os canais, o canal do YouTube. Por favor, nos ajude, nos auxilie, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, para que a gente possa, de uma forma clara e objetiva, ter esses bate-papos com vocês e que mais pessoas venham a ser alcançadas e entender. Às vezes existe uma dúvida ali, né? Às vezes a gente tem uma dúvida a respeito de alguma passagem e vai ouvindo a palavra de uma ou de outra pessoa e a gente consegue sanar essa dúvida. Então, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Sexta-feira vamos fazer um culto especial na sexta. Amanhã? Amanhã é sexta, é isso, amanhã, que horário? Acho que é o mesmo horário, né? Amanhã, então, o mesmo horário. Minha esposa disse que vai estar melhor, vai poder participar, vai fazer um culto especial. Então, você que puder participar amanhã, participe de novo. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero orar por você, quero orar por mim também. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela revelação que vem da Tua parte. Que Tu possa, Senhor, guardar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa tratar conosco, Senhor. Que o Espírito Santo ele esteja sempre junto com a gente, Pai. De forma que venhamos, então, Senhor, entender, Pai. E conseguirmos, então, discernir quando existe uma necessidade, Pai. E que possamos estar ali com a intenção, então, de ajudar, Senhor, de somar. Não, Senhor, com aquela intenção de nos promovermos, Senhor, mas com a intenção de ajudarmos, Pai. E de alcançarmos graças diante da Tua face. Obrigado, Pai, nós te agradecemos por tudo. Guarda a nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Só lembrando mais uma coisa que me veio à mente agora. Muitas pessoas têm o hábito, principalmente a gente vê isso na parte da política, né? De alcançar uma vida, uma família e, de certa forma, começar a registrar isso aí e anunciar. Eu quero te dizer que Deus gosta das coisas que são feitas em oculto. O que? Quando você faz o bem, você deve fazer em oculto. Sem aquela intenção de, quem sabe, se beneficiar, de que as pessoas te vejam como bom. Não é essa a ideia. Então, por favor, quando você for fazer o bem a alguém, faça de uma forma com que apenas o Senhor saiba o que você está fazendo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até amanhã.